Amém, amados de Deus? Livro do profeta Jonas, capítulo número 2. Eu não serei de todo temática essa noite. Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o versículo 7. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Versículo 7. E quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Quantos podem dar glória a Deus? Amados de Deus, esse texto bem conhecido, o livro do profeta Jonas, traz uma história de juízo, uma história de graça, uma história de esperança, uma história de surpresas de Deus. Aleluia! A gente vai ver que o livro do profeta Jonas é um dos livros que aponta a maior operação de resgate para trazer alguém de volta para o centro da vontade de Deus. Falar sobre Jonas é não apenas falar sobre um fugitivo. Falar sobre Jonas é falar sobre projetos de Deus que não podem ser frustrados. Aleluia! Falar sobre Jonas é falar sobre missão que Deus delega. Falar sobre Jonas é falar sobre chamado. A Bíblia é claro, o livro do profeta Jonas é um livro muito claro. Nos seus 4 capítulos, nos seus 48 versículos, você vai encontrar o tempo todo um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que, apesar de me amar, também ama o outro. Um Deus de, apesar de investir na minha vida, também investe na vida do outro. Um Deus que, tendo misericórdia de mim, também estende a sua misericórdia para o outro. Aleluia! E para Jonas foi difícil entender. Foi difícil entender que os ninivitas também seriam alvo da misericórdia de Deus. Para Jonas foi difícil entender que o Deus de toda justiça também amava os ninivitas. No capítulo 1 você encontra Deus dando uma palavra, e a palavra de Deus ela era clara: levanta-te, dispõe-te e vai a Nínive e prega a ela a palavra que eu te dei, porque a sua malícia subiu até mim. Havia um processo de juízo, havia um processo de sentença. Mas Deus é tão gracioso que antes dele aplicar o juízo, ele aplica a advertência. Aleluia! Antes dele executar o juízo, ele faz toda a boa vontade em exercer a sua misericórdia. E quando a gente fala em Jonas, a gente fala de alguém que tentou driblar a visão de Deus e não quis se dobrar aos projetos que Deus tinha. Aleluia! Eu gosto muito de uma frase do reverendo Hernando Dias Lopes, quando ele diz que o pedágio mais caro que o pecado cobra, é dar ao homem o que ele deseja. É o pedágio mais caro, é dar ao homem o que ele deseja. Aleluia! Gosto também de uma frase de Charles Freidenberg. Ele diz que a preservação de Jonas só pode ser explicada como milagre. A Bíblia diz que naqueles dias Jonas paga a passagem, e no lugar de ir para Nínive, ele pega um barco para Tarsis. A história é bem conhecida.
E eu quero destacar aqui 5 coisas que Deus preparou por causa de Jonas. Primeiro, Deus prepara a tempestade em alto mar para fazer um profeta desobediente voltar para o centro da sua vontade. Aleluia. Segunda coisa, o Senhor prepara o grande peixe, aleluia, que deveria engolir o profeta, aleluia, para salvar uma tripulação, mas não podia matar este profeta. É a única vez que você vai ver no relato bíblico Deus providenciando um Uber inusitado em alto mar para transportar alguém desobediente. Aleluia. Terceira coisa que a gente vê que Deus preparou por causa de Jonas: a planta maravilhosa chamada em algumas versões de aboboreira, para dar descanso, aleluia, para trazer ânimo, aleluia, e conforto na hora certa, aleluia. Por meio daquela aboboreira, Deus iria trazer uma lição tremenda para Jonas. A quarta coisa que Deus prepara para Jonas: o verme que destruiria a aboboreira, mostrando que Deus é aquele que cria e Deus é aquele que mata. Aleluia, glória a Deus. Em quinto lugar, você vai ver Deus mandando o vento oriental, aleluia. O que nós falamos, aleluia, é de um vento que feria a cabeça do profeta. É interessante que a Bíblia mostra algumas vezes em que Deus resolve usar o vento. A Bíblia diz que Deus soprou com as suas narinas e trouxe um vento que abriu o mar, está escrito. E lá, aqui no livro do profeta Jonas, a Bíblia diz que Deus mandou um vento oriental calmoso e que feriu a cabeça do profeta. E muitas vezes a gente não entende, às vezes por causa das circunstâncias da desobediência, Deus deixa os ventos se levantar, não é para matar-nos na luta, mas é para que a gente reconheça que estamos no barquinho daquele que levanta, e vento e mar lhe obedecem. Oh, aleluia. Você pode sair daqui desta noite numa garantia absoluta. Ele pode soprar o vento, mas Ele sabe também aquietar este vento. Oh, aleluia. Nós vamos ver que, em primeiro lugar, Jonas esperava morrer nas águas do mar. Aleluia. Quando de repente que ele é jogado em alto mar, a tempestade se levanta. Olha, irmão, quando o camarada está em desobediência, a primeira coisa que dá no camarada é sono. Ele fica preguiçoso, ele fica adaptado à situação. Jonas paga a passagem, pega o navio, desce para o porão, adormece, ao ponto do barco ser totalmente solapado pela tempestade, mas ele continuava dormindo, inerte, sem nenhuma sensibilidade do que estava acontecendo à sua volta. E todas as vezes que a gente foge do centro da vontade de Deus, há uma dormência que ela nos debilita. E aí é onde mora o grande perigo, é você não ficar ao tal ponto dormente que já não sente mais as tempestades que Deus está levantando para te acordar da dormência, para te levantar do sono. Foi preciso um marinheiro ir lá e dizer: que tens, dormente? Acorda e clama ao teu Deus, talvez Ele se apiede de nós. A Bíblia diz que naqueles dias eles começaram a lançar sorte. Eles tinham que procurar saber aonde estava o erro, em quem estava a falha. Toda uma embarcação iria a pique, iria naufragar, porque havia um desobediente no meio daquela rota. Oh, aleluia.
Mas nesta noite eu quero dizer de antemão que Deus tem livramento para o barco. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia nos diz, no capítulo 1 e versículo 5, que os marinheiros, cheios de medo, cada um começaram a clamar ao seu Deus. O rebuliço foi grande, coisas foram lançadas em alto mar. Eles queriam a todo custo aliviar o peso do navio, mas o peso do navio não era de pertences. O peso do navio era um desobediente, porque onde tem um desobediente, o clima fica pesado. Oh, aleluia. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu vivi uma experiência que me ensinou muito logo no começo do meu ministério. Há uns anos, eu estava com uns 8 anos, 9 por aí, no máximo, pregando. E eu fui atender uma agenda, eu e uma amiga de Mossoró, uma irmã, fomos atender uma agenda numa cidade, aleluia, do Rio Grande do Norte. E quando estávamos lá, a gente pregava, e quando a gente pregava, a impressão que a gente tinha é que tinha uma porta de vidro entre o púlpito e a igreja. A palavra parece que batia naquela porta de vidro e voltava, batia e voltava. E eu olhei para aquela minha companheira e disse: amada, é o seguinte. Aí eu esperei, eu preguei, senti, mas fiquei na minha. Quando ela pregou, a mesma situação. Aí ela chegou para mim e disse: irmã Aparecida, a impressão que eu estou tendo é que tem uma parede de vidro entre o púlpito e a igreja. É como se a palavra não chegasse no povo. E eu disse: interessante, irmã. Foi a mesma coisa que Deus segredou no meu coração. Eu estou dentro do contexto que onde tem desobediência tem peso, né? E aí ela disse: e é uma coisa pesada, você está sentindo? Eu digo: estou sentindo. Eu disse: então vamos fazer um negócio? Ela disse: o que é? Eu digo: eu não estou em pecado, você também não está, então alguma coisa Deus vai fazer. Tá certo. Eu disse: vamos marcar um negócio nós duas? Ela disse: o que é? Hoje de noite ninguém dorme, vamos passar a noite em vigília, eu e você? Ela disse: vamos. Eu digo: vamos orar e Deus vai dizer, Deus vai descortinar o que negócio é esse. E ela disse: vamos. E a gente chegou do culto, lanchamos, o casal que estava nos hospedando se recolheram, e eu acho que eles pensaram que a gente ia ter uma noite boa, agradável de sono, e nós joelho no chão. E começamos a orar por volta aí de umas 10 e pouco da noite. Quando foi por volta de 3h15 da manhã, de repente o Senhor falou comigo assim, aleluia: pergunta simplesmente para elas, porque foi que elas deixaram, era um congresso de senhoras, porque foi que elas deixaram o inimigo trabalhar no meio delas. E tu vai ver o que eu vou fazer. Aleluia. Amanheceu o dia, quando levantei da oração, eu disse: minha irmã, Deus me deu uma pergunta. No outro dia eu ia pregar de manhã. Eu disse: Deus me deu a resposta. E ela disse: o que foi? Eu disse: Deus mandou eu perguntar simplesmente assim: por que foi que vocês deixaram o inimigo trabalhar no meio de vocês? E ela disse: irmã Aparecida, o que significa isso? Eu disse: lá na hora Deus vai desenrolar esse rolo. Deus só me disse isso. Fui de manhã para o estudo, estou dentro do contexto do peso que Jonas era para aquele barquinho. Aleluia. Poderia lançar fora toda a mercadoria e todo o peso do navio, não adiantaria, porque o peso que estava ali era o peso de alguém que foge de um Deus vivo, poderoso, um Deus que vê, um Deus que sonda, um Deus que fala, um Deus que se revela. Quando cheguei na igreja pela manhã, que peguei o microfone, que foi me dada a oportunidade para mim ministrar, eu disse: irmãs, desde ontem que eu e a irmã Suzana, a gente sente esse peso aqui, e Deus, a gente passou a noite orando, e Deus me disse assim: por que foi
que vocês deixarem o inimigo trabalhar no meio de vocês. Aí na hora que eu liberei a palavra, Deus me deu o resto. Como é que vocês querem que Jesus salve, cure e batize com o Espírito Santo, e vocês começaram uma briga por causa de um fardamento, e no meio de vocês tem gente mal? E aí eu disse isso e abri a palavra e comecei a pregar. Aleluia. Glória a Deus. E quando eu comecei a pregar, eu só via mulher indo para a secretaria. Era de 2, era de 3, era de 4. E na hora que elas iam chegando lá, se reconciliando, pedindo perdão lá dentro da secretaria, Jesus batizou 12 pessoas com o Espírito Santo. Arai biacé. Tem que se ter muito cuidado numa preparação antecipatória para a festa, porque Satanás anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas deixa eu dizer uma coisa que você já sabe: mas o leão da tribo de Judá permanece no meio da casa. Ramai Tiokovese. Meu marido dirigiu congregação por 15 anos, pastores. E numa das nossas experiências, ainda estou dentro desse contexto. E uma das nossas experiências foi um dia, eu era recém-chegada na congregação, e as irmãs sabem que eu conheço muita gente que prega. Uma irmã chegou para mim e disse: irmã Aparecida, daqui a 3, 4 meses é o aniversário do conjunto. A senhora conhece muita mulher que prega, arranja a nossa pregadora. Eu disse: está certo. Falei com uma pessoa, eu disse: qual é o mês? Ela me deu um mês. Eu disse: está certo, irmã. E passou um mês, passou 2 meses, e a irmã não falou mais nada da festa. Quando já foi entrando para o 3º mês, eu disse: irmã, vem cá, como é que está o preparativo da festa, minha filha? Da festa do conjunto. Ela disse: irmã, não vai ter mais não. E eu disse: não vai ter mais. Ela disse: vai não. E eu disse: por quê, minha filha? Ela disse: irmã, é um problema tão sério, eu queria até que a senhora viesse aqui numa reunião. Eu vou reunir as irmãs próxima quarta-feira. Tem como a senhora vir, já que a senhora é a mulher do nosso dirigente? Eu disse: vou. E eu fui, inocente, sem saber de nada. Mas Jesus é bom. É bom, Jesus é bom. E Ele bota a gente em cada situação, né? Como diz o nordestino, em cada boca quente. Mas se preocupe não, Ele sabe o tamanho da boca e sabe também o tamanho da tampa que Ele bota para tampar esse negócio. E quando cheguei lá, irmão, e pense numas mulheres que estavam tudo braba umas com as outras. E eu estou lá vendo aquele negócio, uma diz uma coisa, outra diz outra, uma diz outra. E a pobrezinha da irmã do conjunto querendo conciliar a situação. E ela disse: minha irmã, pelo amor de Deus, tudo isso começou por causa de um fardamento. Minha irmã, e lá na luta, uma queria, qual era a frutica? Era se o blazer da farda, se o paletó ia ser estilo cavadinho, ia ser, aliás, estilo de golinha, se ia ser com gola ou sem gola. Olhe para a minha cara. Você acha que eu tenho tempo para perder com um negócio desse? Uma queria com gola, outras queriam sem gola, umas com gola, outras sem gola, e era aquela luta, aquela peleja. E de repente aquela irmã tão aperreada do conjunto olhou para mim e disse: bom, eu não sei nem se vai ter mais a festa, mas se for ter, a farda quem vai decidir é a irmã Aparecida, que é a mulher do nosso dirigente. Botou para mim assim na maior. E eu disse: minha irmã, não bota eu para decidir não. E ela disse: não, minha irmã, fica à vontade, a senhora quem decide. Aqueles olhos tudo tchan em mim. Eu disse: amadas, vamos resolver esse problema aqui. O paletó vai ficar muito bonito, o blazer de vocês, vai ser uma festa linda, muito bonita. De um lado ele vai ter a gola, do outro lado ele fica sem gola. Glória a Deus. Aí elas tomaram um susto, uma disse assim: minha irmã que já viu isso, um paletó com um lado com gola, outro lado sem gola. O que é que o povo vai dizer? No dia da festa eu mesmo vou explicar que vocês deixaram Satanás comer o outro lado da gola.
Acaba com isso. Você vai perder tempo de trabalhar para o rei por causa de picuinha, coisinha pequena. Em nome de Jesus, entenda que o projeto é grande, a envergadura é grande, o resplendor é grande. Vai ficar perdendo tempo com coisa pequena para quê? Há uma batalha no reino espiritual. Há demônios querendo acabar com a festa. O inferno se levanta para destruir a igreja 24 horas. E você fica perdendo munição. Com gola, sem gola. Não gosto da cor, não gosto do modelo, não gosto disso, não gosto daquilo. Tome intento. O problema do peso do barco, do navio, era Jonas fora da direção de Deus.